para nós dar. Pedir Deus da sabedoria, do conhecimento. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite, Senhor, falar conosco, porque nós estamos aqui nesse lugar. Aleluia. Cultuando a Ele, ouvindo a, Deus, a sua palavra cantada, e agora vai ser a palavra ministrada, palavra ensinada pela Bíblia Sagrada. Aleluia. Aqui no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 18, fala assim: aos primeiros discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, porque era pescador. Amém? Aqui tem pescador. Jesus quer, aleluia, quer te dar o melhor convite. É te chamar para seguir. Porque aqui fala que Jesus estava onde? Andando no mar da Galileia. Aleluia. Jesus estava procurando pescadores. Procurando pessoas. Porque Jesus sabia que o pescador, na mão de Jesus, vai dar muito fruto. Aleluia. E naquele momento ele achou dois. Que foi Simão, chamado Pedro, e André. Dois irmãos, Pedro e André. E eram pescadores. Jesus chamou ele. Vem, Pedro, André, vem, segue-me. Vou fazer vocês pescadores de homens. Quem é pescador já compreende isso. Quem gosta de pegar peixe. Eu creio que essa família aqui teve pescador. Pessoa que gosta de pegar peixe. Aleluia. Pessoa que gosta de pegar o barquinho, ao anzol, a malhadeira para ir pegar peixe. Então Jesus também, ele foi até ao mar, porque lá tinha pescadores. E Jesus chamou, vem, segue. Jesus, ele quer chamar pescador, pedreiro, carpinteiro, doutor, juiz, promotor, até os políticos. Jesus quer chamar, segue-me, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Quando Jesus fala, segue-me, sabe o que é isso, irmão? Salvação para aquele que ouve a palavra. Salvação, só Jesus que pode te dar. Salvação, sabe o que é? Sabe o que é? Salvar você do perigo. Salvar você da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus foi atrás de pessoas para salvar. Então Jesus falou, vem, segue-me. Seguir Jesus está seguindo quem? A vida. Jesus é vida e vida com abundância. Quem segue Jesus não mais vai estar na morte, porque Jesus dá vida para nós. Então toda pessoa que é chamada por Jesus, ele é salvo por Jesus. Primeiro passo é esse, Jesus fala pela palavra. Hoje você está aqui sentado vendo a palavra. Jesus está falando contigo. Ele fala, vinde a mim todo que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ele fala, aprender de mim. Jesus está aqui para ensinar pela sua palavra. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso. Jesus é humilde de coração. E fala que ele dá para nós descanso a nossa alma. Aleluia. Porque o jugo dele é suave e leve. O jugo de Satanás é pesado, irmão. É depressão, é medo, é pânico, é fundo do poço, é bebida, é droga, é vício, é pesado. A pessoa fica todo tempo com fardo pesado. Não prospera em nada, nem espiritual, nem financeiro, nada. Acaba tudo que ele pega. Esse é o fardo pesado do inimigo. E faz do homem cavalo, faz do homem ioiô, joga para um lado, joga para o outro.
Mas quando Jesus ele chama, vem, segue-me, vou te fazer pescador de homem. Quando o Senhor chama, porque Ele tem responsabilidade de te salvar e fazer de ti uma bênção. Jesus é carpinteiro, irmão. Aprendeu a carpintaria com o pai dele. Ele sabe trabalhar em pessoas que é bruta. Ele faz mudança. Pessoas que é violenta, Jesus faz ficar manso como ele. Anda com Jesus, irmão. Fala, anda com o sábio, e tu vai se tornar sábio. Anda com Jesus. Porque Ele te chama pelo teu nome. Segue. Aleluia. Ele chamou Pedro, Ele chama nós pelo nome. Ele me chamou pelo nome. José, segue-me, tu vai ser pescador de homem. Eu estou aqui hoje. Pastor Augusta, segue-me, tu vai ser pescadora de homem e de mulher. Está aqui a pastora. Ele chama Benedito, Rosa, segue-me. Você vai ser pescador de homem. Cada um aqui tem um nome e a gente chama pelo teu nome. E quando você segue Jesus, você obedece Ele, pode ter certeza, a tua vida é mudada, irmão. A tua vida é transformada. Tu nasce de novo da água do Espírito. Porque o Senhor tem um novo para nós. O Senhor dá um novo para nós. E nós chama porque Ele quer dar uma nova vida para nós. Uma nova mentalidade. Uma fé nele, porque só Jesus que pode dar grande a vitória. Tem pessoa que coloca fé na macumba, fé no dinheiro. Mas o dinheiro, irmão, não consegue tirar a pessoa do fundo do poço. Quando a medicina desengana, só um que pode fazer o milagre é Jesus. Então Ele chama nós pelo nome, segue-me, vai ser pescador de homem. E quando nós seguimos Jesus, o que acontece? Nós somos luz do mundo. Seguir Jesus, nós vamos aprender com Jesus. Jesus é ganhador de alma, irmão. Jesus ganhou logo o que? Pedro e André, 2 irmãos. E Jesus também estava querendo ensinar ele a pescar outras pessoas. Jesus me salvou, hoje eu estou pregando a palavra. Para que Jesus venha te alcançar também. E quando Jesus começa a trabalhar na tua vida, tu vai convidar o teu vizinho, o teu amigo, para congregar, para ouvir a palavra, porque assim como tu deseja ser salvo, tu vai desejar muitos também a ser salvo, porque Jesus manda nós levar a sua palavra para outras pessoas. De graça nós recebemos salvação, é presente para nós. Nós temos que levar Jesus, que é o Salvador, para outras pessoas também. E naquele momento ele obedeceu a voz de Jesus. E mais aqui na frente, então eles deixaram logo a rede e seguiram-nos. Então, irmão, quando Jesus nos chama, tem que deixar aquilo que atrapalha. Fala que Pedro e João Pedro e André deixaram a rede. Porque a rede estava atrapalhando ele. E o Senhor queria dar um novo para ele, uma nova história. Porque o peixe a gente pega e mata o peixe e come. Mas Jesus estava querendo usar ele para o quê? Para ir atrás de pessoas que estavam mortas, levar a palavra que é vida, a palavra que ela é viva, é eficaz, para ressuscitar pessoas. Ressuscitar pessoas que venham a ter a vida de Jesus, porque a vida passa. A vida de Jesus é a vida eterna. Ela passa a eternidade para nós, porque Jesus é o príncipe da paz e também Jesus é o Filho de Deus. Nosso Pai é o Pai da eternidade, Jesus também é eterno. E quando nós seguimos Jesus, nós vamos reinar para sempre com Ele. Porque a nossa alma é preciosa para Jesus. O que agrada o coração de Jesus é quando você obedece a sua palavra e segue Ele. Aí você vai ser uma bênção. Você vai ser um instrumento de Deus nessa terra. Aqui falei de deixar a rede e seguir. Então tem que deixar. Para seguir Jesus, irmão. Quando Jesus chama, segue-me. A pessoa tem que deixar sim. Tem que andar com Jesus e deixar tudo aquilo que atrapalha, aquilo que escraviza. Fala que o cego Bartimeu, ele recebeu o novo de Jesus. Porque o cego Bartimeu era mendigo, e ele também era cego, e de pedir a esmola, o estado desse homem. Mas ele estava querendo
ouviu que Jesus queria um milagre. E quando Jesus passou, ele soube, porque quando veio o barulho, era o barulho da multidão, e falou: Jesus está no meio. Porque onde Jesus passa, a multidão está querendo o milagre. Deus, A aleluia. multidão quer algo de Jesus. Se nós estamos aqui, porque nós queremos algo de Jesus. Só Ele que pode curar, salvar, libertar, proteger, guardar. Se o Senhor não edifica a casa, vão vigiar o sentinela. Então Jesus, ele andava e a multidão estava perto, porque desejava, queria Jesus, era carente do favor de Jesus. E o homem também estava querendo. E a vontade desse homem era ver. Porque muitos anos ele estava só o quê? Nas trevas. Fecha o teu olho para te ver. Não vê nada. Fecha o teu olho, tu consegue ver nada. Então esse homem vivia na escuridão. Fala que o mundo, que a pessoa fica no mundo, ele fica cego, irmão. O inimigo cega o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para não compreender, mas a palavra abre a mente das pessoas. Quando você ouve a palavra, tua mente se abre e você vai compreender que você precisa de Jesus. A vida passa, mas quem tem Jesus permanece para sempre. E esse homem aqui, ele clamou a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pediu a misericórdia de Jesus. E pela segunda vez, ele clamou de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele perseverou pedindo, irmão. Nós temos que pedir sim, para Jesus proteger a nossa casa, para Jesus proteger a nossa família, para Jesus prover, abrir porta de onde não tem, para Jesus nos dar saúde. A palavra do Senhor diz: pedir, pedir, dá-se-vos-á. Todo que pede, encontra. E Jesus, Ele pode nos ajudar, porque Ele é poderoso, o Filho de Deus. E pela terceira vez, Ele perseverou. Jesus viu a perseverança do homem que estava cego, do cego Bartimeu. E Jesus vê a tua perseverança. Quando você recebe um convite especial para estar aqui ouvindo a palavra, você chega aqui querendo ouvir, Jesus vê a tua perseverança, que você não falta, você está perseverando, porque você quer ser abençoado pela mão de Jesus. Aleluia. E Ele vai multiplicar, irmão. E fala aqui naquele momento, pela terceira vez, Ele manda chamar o cego e traz ele ao meu encontro. E Jesus é tão bom que Ele fala assim: o que é que tu queres que eu te faça? O homem pediu misericórdia para Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele chega perto, Jesus fala: o que é que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele disse: então, vê, a tua fé te salvou. Jesus deu duas coisas para ele, irmão. Ele queria o que? A cura. E Jesus curou ele. Ele queria ver. Jesus abriu os olhos dele, fez um milagre e deu para ele o que? A salvação que o Senhor falou. A tua fé te salvou. Quando Jesus fez o milagre, o homem abriu o olho, viu quem? Jesus, o Salvador, aquele que abriu os seus olhos, e agora ele seguiu Jesus. E onde ele está? Está no reino de Deus, a vida continua. E hoje nós estamos aqui para seguir Jesus. Jesus tem poder para abrir os nossos olhos da nossa mente. Fala que é um olho que é importante a nossa mente quando é aberta para Deus. A nossa mente é ministrada a palavra, nós compreendemos, entendemos, temos que só obedecer à voz de Jesus, porque a obediência gera bênção. E fala que de deixar a rede e seguir Jesus, tem que deixar. E fala que Bartimeu deixou a capa de mendigo, agora é luz do mundo, agora é servo de Deus, agora é filho de Deus, da família de Jesus. Então ele deixou a capa. E
Esses pescadores deixaram a rede e seguiram Jesus. Porque na caminhada nada pode nos atrapalhar, irmão. Na caminhada tudo que é errado, tudo que é pecado tem que deixar para trás. A mentira, a fofoca, o vício, tem que deixar para trás. E andar com Jesus. E Jesus vai dar um dom, vai te dar paz, vai te dar alegria, vai te dar uma nova vida, vai te dar uma nova mente, vai te dar sabedoria, entendimento, vai te dar um dom espiritual, vai te dar muitas coisas, irmão, Jesus. Ele dá para nós, Ele é o doador, Ele dá fé para nós, fé sobrenatural, Ele aumenta a nossa fé. É Jesus, Ele dá para nós longa vida, Ele é longânimo, Ele dá para nós humildade, quem nos ensina a ser humilde como Ele. Aleluia. Ele dá para nós palavra profética, e nós vamos começar a profetizar na nossa casa. Eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Meu filho, a sua herança do Senhor. Aí a mãe que tem Jesus, o pai, vai começar a falar uma palavra profética, que fala que tudo que nós falar vai acontecer, irmão. Quando você fala de Jesus, você traz Jesus para a tua presença. Mas se você falar palavrão, o inimigo vem para a tua vida. E nós temos que glorificar Deus, o ambiente ficar agradável. Tem que chamar Jesus. Porque quando nós chamamos Jesus, adoramos Ele, profetizamos bênção, vamos receber bênção. Se profetizar maldição, recebe maldição, irmão. Tem pessoa que profetiza maldição, o inimigo usa a boca, aí a maldição pega na pessoa e na outra que está profetizando, é repartida a maldição. Mas quando nós profetizamos as bênçãos do Senhor na vida de pessoa, Deus nos abençoe e abençoa as pessoas também. E aqui fala que quando nós largamos tudo aquilo que atrapalha, a velha vida, o Senhor nos dá um novo, porque Ele nos chama para o novo. E mais na frente sabe o que aconteceu? Que lá na frente o Senhor chamou mais dois. E adiantando, você daí viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando a rede, chamou. E ele, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Aqui, o Senhor chamou, sabe quem? Dois, Tiago e João. E fala que Zebedeu era o pai de Tiago e João. Estavam consertando a rede. E ele falou, vem, segue-me. Tiago, vem, segue-me, João. E João e Tiago deixaram o pai para seguir Jesus, irmão. Olha, irmão, o pai não pode salvar ninguém, a mãe não pode salvar ninguém. A salvação individual, irmão. A salvação individual. Por isso que esses dois aqui, quando viram Jesus, segue-me, Jesus chamou ele, Jesus Salvador. Eles deixaram o pai dele e seguiram Jesus. Porque o nosso pai, irmão, ele fica um pouco tempo na terra, mãe. Mas nós temos que se agarrar com Jesus, porque Ele é o Salvador. Ele prometeu o reino para nós. Ele falou, na casa do meu pai é muita morada. A nossa vida é muito passageira na terra. Por isso que nós temos que estar todo o tempo, sabe que, se agarrando com Jesus, buscando Ele, orando, tendo uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Pega a tua Bíblia, começa a ler, porque tu vai conhecer Jesus pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Isso é comunhão com Ele. Começa a buscar o Senhor, porque o Senhor, Ele é o Salvador e a salvação individual. Então, quando Jesus chamou esses dois, Ele deixou o pai Zebedeu e seguiu Jesus, porque sabia que Jesus é prioridade na nossa vida, irmão. Jesus é a prioridade. E eles foram com o Salvador, porque Jesus tinha chamado na vida desses dois homens, e eles foram usados. Esses dois homens que foram Tiago e João. Quando nós temos chamado, nós temos que obedecer a voz de Deus e seguir Ele, porque vai nos usar na terra. O pai e a mãe passaram um tempo, meu pai já está na glória, minha mãe já foi, e eu estou aqui hoje, porque Deus leva, e é o dono da vida, fazer uma aliança com Ele, somos dele, somos do Senhor. E Ele nos usa na terra, nós temos que aproveitar o tempo que nós temos aqui na terra, para seguir Jesus, para aprender com Ele, para amar, porque Ele nos ensina a amar, perdoar, e nos ensina a ajudar o próximo, mas a prioridade é Jesus. Temos que ter Jesus todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite, temos que estar com a nossa mente ligada com Ele, irmão. Ligação com Jesus, porque o céu está aberto, a oração do justo é muito efeita.
E aqui mais na frente, eles deixaram o pai e deixaram o barco também. Olha só. Para seguir Jesus, irmão. Aleluia. É pela fé. Fala que o justo viverá pela fé. Fala que é pela fé. A fé é crer no Senhor Jesus, será salvo. Crer no Senhor Jesus será curado é pela fé. E deixar o barco para seguir Jesus. Um barco, irmão. Para seguir Jesus, deixar o barco. E fala que quando a gente segue Jesus, o Senhor provê para nós. Fala que Jesus chegou na vida de Pedro, que ele estava mais precisando. Conta sobre uma pesca, que Pedro ele foi para o mar pescar de noite. Fala que de noite as pessoas já vão de noite para pegar o peixe, porque o peixe fica o quê? Fica acordado. Os peixes ficam prontos para o quê? Para as pessoas pegar. E Pedro foi de noite pescar. Fala que ele passou a noite toda e não pegou nada, irmão. O homem sem Jesus, a mulher sem Jesus não consegue produzir muito, não. Não consegue produzir, porque tem gente que ganha dinheiro e gasta tudo com vício, acaba tudo. É maldição, irmão, isso é maldição. Então Pedro, ele foi alcançado por Jesus pelo um milagre. Porque ele foi pescar, não conseguiu nada, passou a noite toda. De manhã estava com sono, e lavando a rede, triste, porque não tinha o peixe para dar para sua família, para seus filhos. Pedro tinha mulher, porque tinha a sogra. E fala que naquele momento, sabe o que aconteceu? Que ele estava triste, estava precisando de socorro, de ajuda. Aí Jesus chega. Jesus chega na hora que a pessoa está no fundo do poço. A pessoa muitas vezes está com depressão. A pessoa muitas vezes está passando mal. Aí Jesus chega com uma palavra. A palavra de Jesus é poderosa. E quando Pedro não conseguiu nada, não produziu nada, não pegou nada, estava lavando a rede, porque a rede estava só suja do que? De folha ou de terra. Aí o Senhor chega na hora. O Senhor disse: Pedro, me empresta o teu barco. Irmão, Jesus não deve nada para ninguém. Tudo que tu investe na obra do Senhor, Jesus vai te recompensar. E Jesus falou: Pedro, me empresta o teu barco. E o barco de Pedro, na hora disso, não tinha pegado nada de peixe, estava seco. O Senhor queria usar aquele barco para, sabe o quê? Para servir de um púlpito. Aqui tem um púlpito de madeira. Jesus, ele pregava a palavra, não tinha microfone, não tinha caixa. Então Jesus, ele pregava e o vento levava. Multidão, 5.000 pessoas, tudo atento, silêncio, não tinha barulho não, irmão. Aqui passa carro de vez em quando, modo, tem que parar um pouco. Aí a pessoa estava o quê? Com fome e sede para ouvir a palavra de Jesus, que era a palavra de poder e autoridade. Onde ia a pessoa doente, enferma, onde ia a pessoa perturbada, espírito maligno, e quando chegava lá, Jesus repreendia o espírito maligno, curava, libertava, fazia milagre, o cego enxergava, o mudo falava, o paralítico andava. Então, Jesus queria o quê? O barco para ministrar a palavra, para a multidão, e o vento estava o quê? Soprando. Jesus pegou o vento, a posição do vento para ministrar a palavra. E o que aconteceu? Pedro falou: pode pegar meu barco, fica à vontade. Irmão, Pedro emprestou o barco para Jesus. Tudo que nós temos é de Jesus, irmão. Mas Jesus é tão educado, ele diz: me empresta teu barco, Pedro. Jesus é o dono do céu e da terra, irmão. Jesus é o Filho de Deus. Veio na terra para o quê? Para entregar a vida por nós. Ele ressuscitou, ao terceiro dia está vivo. Ele é poderoso, Jesus. O nome dele faz milagre. O nome dele está sendo pregado aos 4 cantos da terra. Toda nação ouvir que Jesus salva, cura e liberta. Ele é a porta do céu, Jesus, irmão.
Sabe o que aconteceu? Pedro emprestou o barco para Jesus. E Jesus ministrou a palavra, trabalhou para o Pai, fez a missão, fez a obra, curou pessoas, ajudou as pessoas. E depois Jesus disse: Pedro, pega agora o teu barco, vai lá no meio do mar, no lugar fundo, lança a tua rede, Pedro. Irmão, quando Deus manda, porque a bênção é grande. E Pedro, na hora da, falou: Senhor, a noite toda eu estava pescando, eu não consegui nada, não pesquei nenhum peixe. Mas Pedro não conseguiu. Nós muitas vezes não conseguimos, mas quando Jesus manda, ele faz um milagre para nós receber dele, irmão. Então Pedro falou: eu não consegui, mas sobre a tua palavra eu vou lá e vou lançar a rede. Irmão, quando Jesus manda, quando ele manda, acontece um milagre. Uma vez Jesus falou no meu ouvido: sai daí, vai orar ali numa casa que tem uma menina doente. Eu fui lá, era uma jovem, o Senhor mandou, eu orei, o milagre aconteceu rápido, instantâneo. Ficaram até abismados. Ficaram abismadas as pessoas que a jovem estava lá. Era muita enfermidade, infecção urinária, era vômito, era febre, era um bocado de doença. Foi tudo embora, porque quando Jesus manda, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Meu Deus, aleluia. Tem uma palavra que fala assim, que não é filho do homem para que imita, nem para que se arrependa. Jesus é fiel, a palavra dele é poderosa e é verdadeira. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E Jesus mandou, Pedro foi. Glória e Jesus é poderoso, irmão. Quando ele manda, até o peixe obedece, irmão. Sabia? Ele mandou Glória a Deus, aleluia. Pedro jogar rede no lugar fundo, mas ele mandou o peixe também. Peixe, vai lá, entra na rede, peixe. Até o peixe ouve a voz de Jesus, que é o Criador, que criou todas as coisas junto com o Pai dele. Haja peixe, e pela palavra os peixes começaram a produzir, encher o mar. Então Jesus só deu uma ordem para o peixe foi lá na rede. E muito peixe. A bênção foi grande, irmão. Sabe por quê? Porque Pedro emprestou o barco para Jesus. Tudo que tu plantar do reino de Deus, tu vai colher. Planta, vai plantando. Olha, planta atenção na palavra que tu vai colher sabedoria, irmão. Porque é pelo ouvir a palavra que nós aprendemos. Bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra. Quando nós prestamos atenção, nós estamos o quê? Nós estamos aqui, Senhor, emprestando nossa ouvido para ouvir a tua palavra. O Senhor começa a nos dar sabedoria, palavra, crescimento espiritual. E fala que ele recebeu muito. A pesca foi pesca maravilhosa. Ficou marcada na história de Pedro até na Bíblia. Pesca maravilhosa. Pedro olhou assim e disse: olha, a primeira vez que eu pego tanto peixe, que ele falou: ei, vem para cá, traz o teu barco, me ajuda, que a rede está muito pesada. E Pedro repartiu a bênção com outras pessoas, irmão. Quando a bênção é demais grande, irmão. Quando a pessoa não é egoísta, ela reparte a bênção. E Pedro estava sendo trabalhado, e tinha um coração bom. Algo agradou ele, que ele disse: ei, vem cá, traz aqui o teu barco, tem muito peixe, eu vou te dar um pouco, vamos repartir a bênção, porque foi transbordante a bênção. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe de Deus. É dando que se recebe. É melhor dar do que receber. Tem pessoa que só quer receber. Me dá, me dá, me dá. É a dar sua irmã, só não quer receber. Mas para receber tem o quê? Tem que plantar. É melhor dar do que receber. Então Pedro emprestou um barco, recebeu uma grande bênção, transbordante, e repartiu a bênção. E depois disso, irmão, veio o chamado de Pedro. Depois disso, o próprio Jesus chamou: vem, Pedro, segue-me, tu vais ser pescador de homem. E Jesus chamou Pedro. Aí Pedro deixa o barco, deixa a rede e segue Jesus. E na caminhada, Pedro começa a falar: Senhor, o que eu vou conseguir seguindo a ti? O que eu vou ter? O Senhor disse: Pedro, tu vai ser abençoado aqui na terra 100 vezes mais, e no meu reino muito mais ainda.
Porque quem tem aliança com Jesus, quem segue a Ele, Deus proverá, irmão. Eu coloquei até um nome profético aqui. No ponto de pregação, Deus proverá. E Deus provê, irmão. Se eu for contar testemunho aqui, nós vamos amanhecer aqui. Porque é só na minha família, irmão, tem milagre para contar. E quando acontecer milagre na tua vida, conta para outras pessoas ouvir e também correr para Jesus, porque Jesus pode fazer por qualquer pessoa que chegar diante dele, irmão. Vou contar só um milagre, que a minha sobrinha perdeu 2 rins. E a mulher disse, tu tem só 3 dias de vida. Minha sobrinha saiu lá do hospital, fugiu, e o marido dela ficou até olhando pro jeito dela, ela foi embora. Ele disse, se for para mim morrer, eu vou morrer na igreja da minha mãe. E ela foi para a igreja, lá com a mãe dela, se trancou na sala, e nós fomos lá visitar ela. Quem chegava lá orava por ela. A mulher deu 3 dias de vida para ela, não tinha rim, perdeu os 2. Sabe o que aconteceu, irmão? Nova ainda minha sobrinha. Fomos lá, eu, pastor Augusto, entramos lá, cheguei lá, fui conversando com ela, a irmã dela está lá, disse, olha, quem entra aqui tem que orar. Eu disse, amém, vamos orar então. Deram oportunidade para mim orar para o pastor Augusto, nós oramos por ela, em nome de Jesus. Peguei na mão dela, e ela está na obra também, ela serve de Deus, minha sobrinha. Oremos por ela, e foi forte, irmão, foi renovada, profetizamos o milagre, a vida, Jesus estava presente, somos só instrumentos, Jesus que faz a obra e é poderoso. E sabe o que aconteceu? Ela na hora pegou a minha mão, que estava na mão dela, colocou na cabeça dela, de ora para minha cabeça. Tirou a minha mão da mão dela, colocou na cabeça. Sabe o que é isso? Ela disse, ora por mim, eu sou pastor, eu sou sacerdote, ora por mim, eu sou tio dela. Orei por ela, a pastora orou, profetizou. Tá aí. Sabe o que aconteceu? Ela deu 3 dias, já tem mais de ano, a minha sobrinha, pregando a palavra, fazendo a obra de Deus Santana, até viajou. Estou orando, Senhor, dá um rim para minha sobrinha, Senhor. E eu não sei se ela já ganhou esse rim, que ela viajou aí para fora, irmão. Eu creio que o Senhor já proveu, porque Deus provê, Deus proverá, irmão. Deus provê para nós. E abre porta onde não tem. E faz milagre, mas Ele não quer te perder, irmão. Quando você receber um milagre, não larga Jesus. Não queira segurar a sua bênção. Ande com o abençoador, porque te garante vitória na terra. E o dia que você partir, Ele vai te levar para o reino dele. Aleluia. Porque eu já vi casa, irmão, que a pessoa está em cadeira de roda. E na hora, eu com outros irmãos, cheios de fé, chegava com o homem lá, ei, vou orar por ti. Tu crê que Jesus pode te levantar dessa cadeira de roda? Ele disse, não quero não. Por que tu não quer segurar? Não, porque eu tenho benefício. Tinha o benefício, estava acostumado só a ganhar o benefício sentadinho. Não queria um milagre, irmão. Tem pessoa que é assim, sabia? Tem pessoa que é assim. Mas quando você busca o milagre, Jesus faz o milagre, sirva a Ele, irmão. Sirva a Jesus com alegria e com prazer. Não queira só um milagre, porque lá na frente o inimigo pode ir ao teu encontro de novo. Mas quando você está firme com Jesus, você é mais do que vencedor. É mais do que vencedor. Terminando, irmão. Sabe o que aconteceu? Pedro seguiu Jesus, viu o milagre, trabalhou com Jesus, e a sogra dele ficou doente. E Pedro gostava muito da sogra dele. Tem pessoa que não gosta da sogra, fala mal. Pedro gostava da sogra dele. A sogra dele estava de cama, estava doente. E aí disse, Jesus, vamos lá na casa da minha sogra. Vamos lá, ela está muito doente de cama, febre. E Jesus entrou lá na casa onde a sogra de Pedro estava. E quando Jesus tocou nela, curou ela, irmão, sabe o que ela fez? Ela seguiu Jesus, ela serviu a Jesus. Quando Jesus faz um milagre na tua vida, cura tudo, dá saúde, sirva a Jesus, irmão. Vou contar um milagre meu, irmão. E se eu for contar um milagre, quando eu nasci com sarampo. Papai na hora disse, o médico disse, leva ele que ele está muito mal e não vai ficar muito tempo vivo não. Papai estava firme na fé, orou por mim, Senhor, não deixe que o meu filho morra, era pequenininho. Ele contou para mim depois quando eu cresci. Ó Senhor, usa ele na obra, Senhor, não deixe que ele morra, usa meu filho, eu te entrego na tua mão, irmão. A oração do pai tem o quê?
tem autoridade, uma oração do pai diante de Deus, que é autoridade. O pai é autoridade sobre a família, mas Deus é autoridade sobre o pai. Jesus é autoridade, o homem é a cabeça da família, mas Jesus tem que ser a cabeça do homem. E como o papai chegar diante de Deus, de Jesus, o Senhor me curou de sarampo, cresci, de rapaz de mim, querendo ir para cima de mim, me perseguir, queria fazer eu ficar doido, irmão. Mas essa mente aqui está cheia, mas da palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Não foi nem para psicólogo, Jesus é o maior psicólogo, é Jesus. Comecei a buscar Jesus, mamãe não sabia, o pai não sabia. O inimigo queria fazer eu ficar doido, com depressão, era novinho ainda. Ele veio na área sentimental, irmão. Agora já sei as obras dele. Na área sentimental, ele vem para fazer a pessoa ficar na depressão, quer virar o juízo, quer fazer a pessoa ficar doido da cabeça. Mas quando ele veio para cima de mim, sabe o que eu fiz? Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Não deixa eu ficar doido. Eu vou te servir para o resto da minha vida. O Senhor ouviu o meu voto. Isso é voto, irmão. Quando você vai voto com o Senhor, tem que cumprir. E hoje eu estou aqui pregando a palavra. Já preguei no hospital, já fui na penitenciária pregar, já entrei naquele lugar lá, já foi em muito lugar que o Senhor me colocou para pregar a palavra. Prego em terra livre e falo de Jesus que ele salva, cura e liberta. Ele apoderou e tirou o homem do fundo do poço. E o Senhor me tirou. O Senhor restaurou meu cérebro, só 3 anestesias. Ele opera, irmão. Jesus opera, ele é médico por excelência. O motorzinho está assim, zoom na minha mente. Até hoje eu faço esse motorzinho. 3 vezes, 3 operações na minha mente. Ele restaurou a minha mente. Depois que ele restaurou, a minha mente ficou a mente abençoada. Ele disse, come o rolo. Lê a Bíblia. Hoje eu leio a Bíblia, irmão. Já 8 vezes eu leio já no Apocalipse. E quando eu viver, eu estou lendo ela. Porque a Bíblia é poderosa, é a palavra de Deus. Quando nós enchemos a nossa mente da palavra, irmão, pode ter certeza. O Senhor coloca, sabe o que? Ele brinda a nossa mente. A pessoa anda de moto tem que ter o capacete, né? Mas tem o capacete da salvação e a palavra de Deus aqui, ó. Salvação. A pessoa tem fé, confiança que é de Jesus, é salvo, o nome que está escrito no livro da vida. Isso sabe o que? Confiança em Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. E Jesus pergunta hoje, o que é que tu queres que eu te faça? Aleluia. Deus proverá. Deus está aqui. Clama a Ele, pede a Ele, Ele restaura a coluna, Ele restaura a mente, Ele restaura o pulmão. Ele é Deus de milagre, é Jesus, irmão. Mas Ele dá saúde para nós trabalhar para Ele. E dá saúde para nós contar para as pessoas que Jesus faz milagre e as pessoas também vão receber. Vamos orar ao Senhor. Aí mesmo onde tu está, fecha o teu olho.